Olá, turma! Continuando o nosso assunto sobre movimentos, hoje nós vamos falar dos músculos. Bom, uma característica importantíssima dos músculos é que eles têm a capacidade de contrair e distender, ou seja, eles são elásticos e participam diretamente da movimentação do corpo, né? Bom, os músculos, né, o tecido muscular, ele pode ser dividido em 3 tipos. Tecido muscular estriado cardíaco constitui o coração. Cardíaco, coração. Tem uma contração rápida e involuntária. Ou seja, não é a gente que controla. Involuntária significa que ele faz seus movimentos sem o controle do ser humano. Tecido muscular liso está presente em órgãos internos, como estômago, bexiga urinária, intestinos e também em vasos sanguíneos. A contração desse tecido é lenta e involuntária. Ela acontece de forma sem o nosso controle também. E por fim, nós temos o tecido muscular estriado esquelético. Estriado esquelético. Quando fala esquelético, ele está relacionado ao esqueleto. Então, ele está associado ao esqueleto humano. Associado a ossos e articulações e apresenta contração rápida e voluntária, ou seja, para realizar o movimento é a gente que controla. Por exemplo, erguer um braço, baixar o braço, é você que decide. Então, isto é uma ação voluntária. Bom, nós temos mais de 600 músculos no nosso corpo. Vamos conhecer aqui alguns deles. Mas antes, a gente tem que ter em mente que os músculos estriados esqueléticos se encontram associados aos ossos e eles são responsáveis por produzir movimento, tá? Então, os estriados esqueléticos produzem os movimentos. Também são responsáveis pela manutenção da postura e da temperatura corporal e a estabilidade das articulações. Então, vamos conhecer alguns desses ossos. O orbicular da boca é responsável pelo movimento de estreitar a boca e franzir os lábios. Então, ele fica aqui em volta da boca, tá? Peitoral maior. Aqui, ó. Aproxima o braço do centro do corpo e permite a sua rotação. Então, ele traz o braço para frente. Externo do abdômen aqui. Flexiona e rotaciona o tronco, né? Virar de lado. Músculo reto femoral aqui, ó, na coxa. Flexiona o quadril e com os outros músculos da coxa estende o joelho, quando você dobra a perna para frente. Aqui nós temos também o trapézio, essa parte aqui, ó. É um músculo onde faz massagem. Rotaciona, eleva e retrai a região superior das costas. Depois nós temos o deltoide. Aqui, ó. O deltoide levanta o braço para o lado, para frente e para trás. Então, ele traz e faz esse movimento de puxar o braço para cá. Músculo glúteo máximo. Endireita o quadril, puxando a coxa para trás. Músculo gastrocnêmio. É um dos responsáveis em movimentar o pé. Então, ó, todos esses músculos fazem cada um o seu movimento específico, né? Está relacionado com alguma parte do corpo e ele faz o seu movimento específico. Mas uma coisa importante é que os músculos, eles não são soltos, né? Eles não são colocados lá por um acaso.
Então, observem que, para que o músculo estriado esquelético esteja associado ao movimento, ele tem que estar junto com os ossos. E para ele estar junto com os ossos, existe uma estrutura fibrosa que prende ele nos ossos. Essa estrutura são os tendões, tá? Então, o tendão, ele prende o músculo no osso, ó. Ele faz essa ligação. Ao caminhar, determinados músculos, tendões e ossos de nosso corpo exercem suas funções, oferecendo a força necessária para movimentar os membros inferiores e permitir o deslocamento no ambiente. Então, ó, tenham em mente o seguinte: ossos sozinhos não se movimentam, músculos sozinhos não se movimentam, tendões, né, servem para ligar os músculos aos ossos. E para concluir essa movimentação tem que ter a associação do sistema nervoso. Então, são 3 coisas para que haja movimento: sistema nervoso para comandar o movimento, os músculos e os ossos associados à realização do movimento, tá? Bom, falando aqui em movimentação, nós temos o alongamento. Isso aqui é de grande importância. E não é só quando fazemos atividades físicas, tá? O ideal seria que todos os dias esses alongamentos sejam feitos, né? Os músculos são os motores que tracionam os tendões, que movimentam os ossos e fazem o corpo se mover. Para a realização das tarefas diárias, os músculos passam o dia todo recebendo estímulos da contração que, associados às tensões da vida moderna, fazem com que eles encurtem. Bom, este encurtamento acaba apertando o osso contra osso, provocando problemas como dores e deformações. Para manter as articulações em boas condições, é preciso fazer exercícios de mobilidade e alongamento. Por que alongar? Você já deve ter visto isso lá na educação física, né? Quando a professora manda fazer alongamento, muitos de vocês acham que estão perdendo tempo. E, na verdade, é de fundamental importância que esse alongamento aconteça. Bom, ele serve para quê? Reduz a tensão muscular, promovendo o relaxamento, evita lesões nos músculos e articulações, promove movimentos amplos e soltos, melhora a circulação do sangue, aumenta a flexibilidade, amplia a mobilidade das articulações, fortalece ligamentos e tendões, auxiliando no equilíbrio corporal, importante para o envelhecimento saudável. E falando de articulações, vamos conhecer um pouquinho dessas estruturas. Bom, elas são estruturas duras e resistentes. São pontos nos quais 2 ou mais ossos estão em contatos, mantendo os ossos unidos, mas permitindo a realização de movimentos do esqueleto, além de proporcionar flexibilidade e união dos ossos. As articulações são importantes para a proteção de determinados órgãos e tecidos. Então, a importância das articulações, né? Elas estão entre os ossos. Então, sempre entre um osso e outro osso vai ter uma articulação que vai auxiliar a evitar o desgaste do osso e favorecer a movimentação. Essas articulações, elas podem ser classificadas de acordo com a mobilidade, com a capacidade de movimentar-se. Elas podem ser articulações imóveis, imóveis, quando os ossos estão unidos de tal forma que a realização de movimento praticamente não ocorre. Exemplo são as suturas, que são regiões de encontro entre os ossos do crânio. Lembra que eu falei que essas suturas
elas começam bem afastadas e depois vão se unindo. Só que entre osso e outro tem a articulação, tá? Só que aqui não tem movimento. O crânio não tem essa movimentação. Então, as articulações desse exemplo aqui são classificadas como imóveis, elas não se movimentam. Segundo, articulações semimóveis, semimóveis. Elas fazem movimentos, só que movimentos limitados, tá? Ela permite alguns movimentos apenas. E está relacionado à absorção de impactos. É um exemplo aqui da coluna vertebral. Entre cada vértebra tem uma articulação. Então, por exemplo, quando a pessoa pula, isso aqui faz o papel de amortecimento para que as vértebras não saiam do lugar, tá? Então, essas articulações são semimóveis. Elas fazem movimento, mas movimentos limitados, não fazem, por exemplo, a coluna vertebral. Você consegue abaixar o corpo até o pé, mas você não consegue fazer esse movimento ao contrário, né? Ela tem uma movimentação limitada. Por fim, nós temos as articulações móveis. Essa aqui, elas permitem a movimentação maior, tá? Além da cartilagem, ela tem um pequeno espaço entre os ossos, que é preenchido por um líquido. Então, além da cartilagem que compõe a articulação, ela também tem um líquido. A estrutura dessa articulação permite grande mobilidade e a realização de vários movimentos. As articulações móveis apresentam ligamentos. Essas estruturas são feixes de um tecido conjuntivo que contribui para que os ossos se mantenham unidos. Os ligamentos conferem resistência e estabilidade às articulações. Exemplos: articulações dos dedos, dos joelhos e dos cotovelos. Então, pense assim, as partes onde tem maiores movimentos, essas articulações são as móveis, e ela sempre vai estar acompanhada de ligamentos. Partes onde os movimentos são limitados são articulações móveis, como as vértebras. Parte onde não tem movimento, elas são classificadas como imóveis. Esses são os 3 tipos de articulações do corpo. Como ocorrem esses movimentos, né? Como ocorrem os movimentos do corpo? Lembra que são associações. Então, os ossos e os músculos, auxiliados pelos tendões, atuam na realização dos movimentos do corpo humano. Para fazer um simples movimento, tem vários músculos envolvidos. Vamos ter um exemplo aqui do levantar o braço. Vamos lá. Observa aqui em A, no movimento de flexão do antebraço. Então, tá puxando o braço para cima, tá flexionando. O bíceps se contrai, diminuindo seu comprimento. Como resultado de sua contração, o tendão preso ao rádio puxa esse osso, aproximando do braço. Então, eu tenho aqui a contração do bíceps, que ele está puxando, e o relaxamento do tríceps, que é o músculo que está atrás, para que ele possa dar esse espaço. Um contrai, o outro relaxa. Sempre fazendo movimentos associados. Esses movimentos, quando um músculo está auxiliando o outro no movimento, chama antagonismo, tá? Fazem movimentos antagônicos, ou seja, juntos. Um contrai, o outro relaxa. Para baixar o braço, né, no movimento de extensão, o bíceps relaxa e o tríceps contrai. Então, um puxa de um lado para o outro. Inverte, tá? Esses movimentos são sempre feitos juntos. Aqui, puxando, bíceps contrai, tríceps relaxa. Soltando o braço, bíceps relaxa, tríceps contrai.
No caso da mastigação, envolve a movimentação da mandíbula, que é o único osso móvel do crânio. Aí, os músculos associados são o masseter e o músculo temporal, aqui, ó. Quando eles se contraem simultaneamente, ocorre a elevação da mandíbula. Quando eles se relaxam, também simultaneamente, a mandíbula é baixada. Nesses movimentos, a articulação, que serve como ponto de apoio, se localiza entre a mandíbula e o osso temporal. Então, aqui, ó, eles fazem os movimentos juntos, o mesmo movimento. Contração e relaxamento junto. É diferente daqui, que é o contrário. Aqui eles fazem junto. Junto a contração, junto o relaxamento. Enfatizando aqui, ó, para a realização dos movimentos do corpo humano, observa-se a interação principalmente dos sistemas esquelético, muscular e nervoso. E isso tem que existir, essa interação, para que haja o movimento. Bom, aqui tem alguns exemplos a mais. A gente tem que lembrar que não só trabalham esses 3 movimentos. Nosso corpo ele é todo feito de interação entre os sistemas. Então, observando aqui a situação do movimento de flexão do braço, do antebraço. Para flexionar o antebraço, um tipo de movimento voluntário, é necessário que essas orientações sejam enviadas do sistema nervoso até os músculos, por meio de impulsos nervosos. Então, o cérebro decide que vai movimentar o antebraço. Essa informação é passada de forma bem rápida até que o movimento aconteça. Então, ó, os impulsos nervosos são encaminhados para o encéfalo, para a mandíbula espinhal e dessa para os músculos do braço, por meio de nervos. Então, ó, são etapas. Encéfalo, medula espinhal, nervos, até chegar nos músculos. Ao chegar ao bíceps, os impulsos nervosos provocam a contração desse músculo por meio da liberação de um neurotransmissor, um agente que passa informação. Ó. O músculo contraído traciona o tendão que liga o bíceps ao rádio, puxando esse osso e movimentando o antebraço. A articulação é importante para o movimento, porque serve como ponto de apoio para a movimentação dos ossos. Então, olha a integração aqui. Sistema nervoso, músculos e ossos, e com o auxílio das articulações. O sistema circulatório sanguíneo também é essencial para a realização de movimentos, pois ele transporta gases e nutrientes para os músculos. Esse transporte é importante para a geração de energia, fazer com que os músculos tenham força, né, para realizar os movimentos. Então, voltando a enfatizar, todos os movimentos ocorrem devido a uma interação entre os sistemas, mas principalmente entre o nervoso, o muscular e o esquelético.